Olá, seja muito bem-vindo a mais uma live aqui do Funds Explorer. Eu sou Giovana Oliveira e mais uma semana estou aqui com vocês. Quem já assiste a gente já sabe o que eu vou falar aqui no começo. Antes da gente entrar no nosso tema de hoje, eu quero pedir para você que está nos assistindo que se inscreva no canal, que curta esse vídeo, que deixe um comentário aqui também falando quais são os próximos temas que você quer ver aqui no nosso canal, porque a gente está sempre de olho, sempre acompanhando para sempre trazer o melhor conteúdo para vocês. Recado dado, agora vamos falar um pouquinho sobre o nosso tema de hoje. Hoje a gente tem um tema muito legal porque a gente vai falar de um dos maiores fundos imobiliários híbridos do mercado brasileiro, que já conta com mais de 125 mil cotistas, que é o fundo TRXF11. Então, para a gente falar sobre ele, estamos aqui com um dos gestores desse fundo, que é o Gabriel Barbosa, sócio e membro do Comitê de Investimentos da TRX. Gabriel, é um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigada pela participação. E antes da gente começar, eu quero pedir para você se apresentar e também para você falar um pouquinho sobre a TRX. Claro, obrigado, Giovana. Eu que agradeço o convite. Para a gente é bastante importante poder conversar com a nossa base de investidores, né? Como você falou, já passou de 125 mil cotistas, e também com o mercado de forma geral, dado que o TXF11 hoje é um fundo bem relevante aí na indústria de fundos imobiliários, né? Bom, eu, como você disse, sou sócio, membro do comitê de investimentos aqui da TRX. Trabalho no mercado financeiro já desde 2007 e desde 2014, desde 2016 eu faço parte aqui do time da TRX, e sou membro, né, do comitê de investimentos, que é onde a gente toma as decisões estratégicas, e faz a gestão aqui do TRX F11. A TRX é uma gestora que foi fundada em 2007, então já é uma gestora que tem bastante histórico aí no mercado financeiro, no mercado imobiliário. A princípio, a gente vem do mercado imobiliário para o mercado financeiro, né? Uma gestora muito especializada, a gente tem no DNA aqui o mercado imobiliário e a gente aqui é apaixonado por fundos imobiliários, né? A gente começou. Nosso primeiro fundo listado foi listado em 2010. Na época, a gente tinha 15 mil investidores em bolsa. Hoje, a gente já tem mais de 2 milhões e meio de investidores, né? Então, a gente tem bastante histórico nesse mercado, gosta muito desse mercado. E por isso que a gente tem tido bastante foco aí no TXF11. Hoje é o nosso principal veículo aqui, o nosso único veículo para fazer aquisição de tijolo, né, de imóveis diretamente. Onde a gente direciona toda a nossa capacidade de originação, de gestão, de estruturação, para entregar o melhor resultado possível para os cotistas do fundo, né, que são os nossos clientes aqui. Então, acho que isso dá uma resumida geral aqui na TRX, que é uma empresa bem focada aí no mercado de fundos imobiliários e, mais que isso, focada no TXF11. Maravilha. E como eu falei no começo, você também comentou aqui um pouco agora, a gente sabe que o TRXF11 é um dos maiores fundos do nosso mercado hoje, com patrimônio bilionário aí de mais de 1,6 bilhão de reais. Mas também tem muita gente que está aqui acompanhando a gente que pode não conhecer o fundo. Então, para a gente introduzir, para a gente começar essa conversa, eu queria te perguntar o que é o TRXF11 e no que esse fundo investe. Boa. O TXF11 ele foi estruturado em 2019, né? Então ele é um fundo relativamente recente, tem um pouquinho mais de 4 anos aí de história. A gente estruturou o TXF11 com a cabeça, né, enxergando que o mercado de fundo imobiliário já era um mercado maduro em 2019, embora a gente ainda enxergue muita oportunidade no mercado de fundo imobiliário, acho que a gente está só começando, mas já era um mercado muito mais maduro do que a gente começou lá em 2010. Em 2019, a gente viu a oportunidade de criar um fundo híbrido, sem uma estratégia direcional específica, né? Então, ele não é um fundo de varejo, não é um fundo de logística por regulamento, né? Hoje ele está um fundo de varejo e depois eu posso explicar um pouquinho melhor por que disso, né? Mas ele era um fundo que a gente estruturou para ser um fundo híbrido, em que a gente direcionaria toda a nossa capacidade de gestão, como eu disse, né, de estruturação, toda a nossa capacidade de originar boas operações imobiliárias, do ótimo relacionamento que a gente criou aí ao longo dos anos com grandes empresas, a gente estruturar isso e colocar em um fundo só,
né? E para a gente era importante que fosse híbrido, porque como a gente estava se propondo a ser gestor de um único fundo de tijolo, com prazo indeterminado, a gente que já tem bastante histórico no mercado imobiliário e no mercado financeiro de maneira geral, a gente sabe que os mercados são cíclicos, né? Então, existe um momento que o mercado está muito bom para criar oportunidades em determinado setor, no setor de logística, no setor de shopping, e existe um momento em que o mercado está mais propício para outros setores, né? E a gente não queria ficar amarrado em um setor específico. A ideia era que a gente conseguisse surfar esses ciclos, né, essas ondas, independente do momento de mercado, a gente conseguisse criar a melhor oportunidade imobiliária possível para os nossos investidores. Então, com essa cabeça, a gente iniciou o TSF11 em 2019, ele teve a primeira cota dele, a primeira integralização de cotas em outubro de 19, 15 de outubro. Ele foi listado na Bolsa em janeiro de 20. Na época, né, no nosso IPO, no começo do fundo, na primeira oferta de cotas do fundo, com dinheiro arrecadado na oferta, o fundo comprou 4 imóveis, então 2 logísticos e 2 lojas de varejo Big Box, né, que são essas grandes lojas locadas para supermercado, atacadistas, lojas de material de construção, enfim. E já mostrando esse perfil híbrido, né, ou seja, logístico com varejo. Mas depois a gente acabou ganhando escala, né? A gente fez uma operação grande em 2020 com o Grupo Pão de Açúcar. Na época, o Grupo Pão de Açúcar englobava as lojas do Pão de Açúcar, Açaí, Extra, e a gente conseguiu fazer uma grande operação com eles em 2020. Aí o fundo ficou muito grande no setor de varejo, ganhou escala, e a gente percebeu que fazia mais sentido a gente ir por esse caminho, né, pelo caminho do varejo, pelo caminho da renda urbana, porque a gente, como tinha escala, a gente conseguia gerar as melhores oportunidades nesse setor. A gente era muito competitivo, a gente é muito competitivo, né? Hoje o fundo é, sem dúvida nenhuma, em relação a essas lojas de varejo, o maior veículo listado em bolsa, e com isso deu liberdade para a gente conseguir negociar melhores termos e encontrar as melhores oportunidades nesse setor, frente aos outros setores que hoje são muito mais competitivos, né? No sentido de você tem grandes fundos logísticos, grandes fundos de shopping, grandes fundos de laje corporativa, enfim. Para a gente aqui no varejo, a gente acabou conseguindo ter essa escala e essa representatividade que nos deu uma posição favorável para negociar novas aquisições. Então, por isso o fundo cresceu muito nesse setor de varejo. Hoje o fundo tem 56 imóveis, né, um fundo bem grande, um ABL aí de aproximadamente 590 mil metros quadrados, de lojas que ficam localizadas em grandes centros urbanos, né, porque loja de varejo você precisa estar próximo do consumidor. E o consumidor hoje, né, a grande maioria deles está em grandes centros urbanos. Então, o fundo é diversificado. Dentro desses 56 imóveis estão espalhados em 14 estados, 38 cidades do Brasil. Essa é uma característica também do setor de varejo, né? Você não precisa ficar tão concentrado em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, que é onde geralmente os fundos de tijolo ficam concentrados. A gente consegue ter essa diversificação porque o varejo precisa estar em todo lugar, como disse, próximo dos consumidores dos grandes centros urbanos, e a gente tem grandes centros urbanos no Brasil inteiro, né? Não só em São Paulo, Rio e Minas. Então, hoje o fundo tem esse tamanho, né? Ele 56 imóveis, a gente tem um valor patrimonial, um valor de mercado próximo de 1 bilhão e 700 milhões de reais, mais de 125 mil cotistas, e um histórico bem relevante aí de distribuição de renda para os nossos investidores. A gente é muito focado nisso, né? Em trazer previsibilidade na renda. Então, todos os imóveis do fundo hoje estão locados, a gente não tem nenhuma vacância, e estão locados para grandes empresas que são muito conhecidas pelo público geral, né? Então, Açaí, Carrefour, Pão de Açúcar, Leroy Merlin, Obra Max, Grupo Mateus, né? Que é uma rede de supermercados muito conhecida no Nordeste, no Norte e Nordeste. Então, hoje, fazendo um resumão aí do fundo, é dessa forma que a gente está posicionado hoje. Maravilha. E você tocou agora no final justamente num ponto que eu ia entrar aqui,
que é essa transação, né, essa negociação que vocês tiveram com o Grupo Mateus ali no final do ano passado, que a gente sabe que foi algo que movimentou muito o mercado, as pessoas falaram muito sobre isso, e foi uma transação que incluiu a compra de 5 imóveis, certo? Eu queria que você me Sim. contasse um pouco sobre essa negociação e sobre a importância disso para a composição do portfólio do fundo, antes da gente falar um pouquinho sobre as estratégias do fundo em si. Legal. Bom, foi uma transação importante para a gente, né? O Grupo Mateus, a partir dessa aquisição, se tornará o nosso segundo maior inquilino, né? No TXF11, atrás só do Açaí. Para quem é de São Paulo, né? Ou aqui do Sudeste e do Sul, não conhece muito bem o Grupo Mateus. Ele é uma empresa listada em bolsa, tem um risco de crédito AAA, por agente internacional. E é uma grande rede de supermercado e atacadista, né, um atacarejo, no norte e nordeste do Brasil. Tem um histórico muito grande, eles possuem mais de 200 lojas, então uma empresa bem grande, bem saudável financeiramente, listada em bolsa, e por isso que foi importante para a gente fazer essa operação nesse momento. A gente está no momento em que a taxa de juros está caindo, mas ela ainda está num patamar alto, então isso favorece a posição de comprador de imóveis. A gente consegue originar operações em que a gente tem um cap rate, né, uma rentabilidade um pouco maior, e são imóveis que estão locados por 20 anos por o Grupo Mateus, né? De novo, acho que a gente preza aqui muito pela diversificação, pela capacidade de geração de renda do fundo, e a gente tem conseguido fazer isso dando a segurança dos imóveis estarem locados para grandes empresas, né? Para empresas que têm um risco de crédito muito óbvio. Então, para o fundo foi importante pelo momento e também para trazer diversificação. A gente, depois daquela operação que eu comentei com vocês, né, em 2020, a gente acabou ficando um fundo muito concentrado em açaí e pão de açúcar, que em algum momento essas duas empresas somadas representavam mais de 95% das receitas do fundo. E hoje a gente já tem o Mateus aí como o segundo maior cotista do fundo. A gente tem trazido outras operações também da Leroy Merlin, da Obra Max, do Carrefour, para trazer cada vez mais diversificação e segurança para os investidores do TXF11. Perfeito. E agora falando um pouquinho sobre estratégia, a gente sabe que um pouco da estratégia do fundo é baseada justamente na compra e na venda de ativos. Então eu queria entender qual que é o papel desse sistema, né, de compra e venda de ativos para a estratégia do TRXF11. A gente se propõe aqui, Joana, a fazer uma gestão ativa, né? Então, o que, que isso quer dizer? A gente não simplesmente compra imóveis, aluga e fica sentado em cima desse imóvel durante todo o período do contrato, esperando o contrato acabar para ver o que a gente vai fazer. Esse não é nosso papel, não é o que a gente se propõe a fazer aqui na TRX. Como eu disse, a gente tem um histórico grande, né, de desenvolvimento, de construção de grandes imóveis novos para grandes empresas, de compra desses imóveis, né, para fazer operações sale-leaseback, em que você compra da empresa e loca de volta para ela. A TX tem um histórico muito grande em fazer esse tipo de operação. Então, a nossa proposta aqui é gerar o maior valor possível para os nossos cotistas dentro de uma gestão ativa. E o que, que isso quer dizer? Quer dizer que a gente compra imóveis, quer dizer que a gente desenvolve imóveis do zero, né? A gente entregou 2 imóveis novos do TXF11 no final do ano passado, que foi uma loja da Leroy Merlin em Salvador, e uma loja da Obra Max, a primeira loja da Obra Max ficou pronta e que hoje está operacional aqui no TXF11, que é a loja de Piracicaba, também com um contrato de 20 anos atípico. E ao mesmo tempo, na medida em que a gente identifique possibilidades de destravar valor, né, ao longo do caminho do contrato, para vender alguns imóveis em que a gente acredite que ou está no preço muito bom para o fundo vender, ou que não são exatamente estratégicos para o fundo e que ainda assim a gente consiga destravar lucro, a gente faz esse tipo de operação. Então a gente está nesse momento, né? A gente divulgou também no final do ano passado uma operação de venda de 2 imóveis do fundo, um galpão logístico locado para o Pão de Açúcar, o último galpão logístico do fundo, ou o único, né? E uma loja do Açaí. Esses 2 imóveis ficam em Fortaleza, né? Na região metropolitana de Fortaleza, na cidade de Calcaia.
a gente anunciou a venda justamente porque a gente entendeu que era o momento ideal e que isso ia destravar um resultado importante para a gente manter a renda do TXF11 num alto patamar. Então, é nosso papel justamente fazer isso. Quando a gente encontrar a oportunidade de vender imóveis no preço certo, ou que não são estratégicos, a gente muito provavelmente vai vender e aí a gente usa esse capital para distribuir mais resultado para os nossos cotistas e também para comprar outros imóveis e vai fazendo essa roda girar, né? Então, esse é nosso papel aqui como gestor, ficar buscando sempre as melhores oportunidades de compra, mas também, em alguns momentos, oportunidades de vender, destravar valor, reciclar o capital do nosso cotista, comprar novos imóveis e ir fazendo esse processo de reciclagem aqui do capital, sempre visando gerar o maior valor possível para o investidor do TXF11. E você falou um pouquinho agora, né? Você comentou sobre os contratos longos, os contratos atípicos, que também fazem ali parte da estratégia de vocês, também são importantes para a estratégia do fundo. Para o investidor que está assistindo a gente, que ainda não entende muito bem, não sabe o que são esses contratos, como que funciona isso? E também, novamente, qual que é a importância disso na prática para vocês, pensando na estratégia do fundo? Bom, contratos atípicos, no Brasil a gente tem a lei do inquilinato, né? Que é a lei que regra ali o contrato, dá as principais diretrizes para você ter um contrato de locação. Então, uma pessoa quando vai alugar uma casa, quando vai alugar uma loja, para fazer um empreendimento, ou enfim, quando vai alugar qualquer tipo de imóvel, geralmente você segue o padrão da lei do inquilinato. Então, que segue algumas regras, né? Você tem um período de revisional, geralmente de 3 em 3 anos. Você tem um período de multa, né? Que geralmente fica ali na casa dos 3 meses de aluguel. Essas questões são negociáveis, mas geralmente, dentro da lei do inquilinato, você segue esses parâmetros, né? Você tem um período de aviso prévio, que geralmente é de um mês, enfim. Quando você foge muito desse perfil da lei do inquilinato, que é o contrato típico da lei, né? A gente diz que você está indo para um contrato atípico. Então, assim, que não segue as diretrizes da lei do inquilinato. E isso, o que isso quer dizer para a gente aqui, né? Geralmente, quando a gente está fazendo essas operações grandes, com grandes empresas, seja no momento que a gente está desenvolvendo uma loja nova, sob medida para essas empresas, o que a gente chama aqui de uma operação de build-to-suit, né? Construir sob medida um imóvel para uma empresa específica, ou quando a gente está fazendo uma operação de sale-leaseback, que é justamente quando a gente compra o imóvel que já é da empresa e loca para ela novamente, é, a gente se utiliza aqui de contratos atípicos porque essas são questões em que a lei permite você fazer contratos atípicos, né? Você consegue justificar do porquê você está fazendo um imóvel com diretrizes fora, né, da tipicidade da lei do inquilinato. E geralmente isso envolve para a gente uma multa maior do que é o consenso. Então, a gente está dizendo aqui que em todos os nossos contratos atípicos aqui, hoje a gente tem 56 imóveis, 55 imóveis estão locados dessa forma, né, com contratos atípicos, em que a multa para a empresa rescindir o contrato de locação antes do prazo determinado do contrato é o saldo remanescente inteiro do contrato. Então, se faltam 10 anos para a empresa pagar aluguel, a gente vai fazer a soma do que seria o aluguel recebido desses 10 anos e essa vai ser a multa para a empresa poder sair do imóvel antes do prazo inicial do contrato. Então, isso, como consenso, o mercado pega essa regra, né, e já caracteriza como um contrato atípico. Mas não necessariamente é só isso, porque você também tem, muitas das vezes, e como é o nosso caso, você abre mão da revisional, né, que geralmente é de 3 em 3 anos, então o contrato inteiro não vai ter revisional, você não pode questionar o valor. Isso serve tanto para quem está locando quanto para quem para o locatário, né? Tanto para o locador quanto para o locatário. E o aviso prévio também, você pode colocar um aviso prévio diferente, com maior ou menor, enfim. Então, é por isso que a gente chama de contrato atípico, porque ele foge da tipicidade da lei
E no nosso caso aqui, ele é justificado justamente pelas características da operação, né? Então a empresa chega para a gente, quer que a gente construa um imóvel sob medida para ela, né? Uma loja, um galpão. A gente constrói o imóvel, faz um investimento relevante na casa dos milhões e milhões de reais, né? E aí ela, 6 meses depois que entrou no imóvel que a gente construiu sob medida, decide que não quer mais ficar. E aí eu fico com esse risco, né? Pô, eu construí sob medida para você do jeitinho que você quis, e aí mesmo assim você não quer ficar no imóvel? Não, então vamos fazer um imóvel mais forte para a gente não correr esse tipo de risco, né? Seja no desenvolvimento, ou seja também na compra, né? Comprei um imóvel seu, você falou que queria ficar 10 anos, né? E aí eu fiz esse investimento e depois você sai, não faz sentido. Então, nesses casos, a atipicidade do contrato é justificada e aí a gente coloca uma multa muito mais forte para que o inquilino não tenha essa possibilidade de sair no meio do caminho. Perfeito. E você falou um pouquinho agora também sobre o desenvolvimento, né, de novos ativos, ali, de novos imóveis, além da compra e venda, que também é uma outra parte que faz parte ali da estratégia do fundo. Então, vocês também atuam no desenvolvimento de novos ativos. Como funciona isso? Como funciona essa escolha ali de saber onde vocês vão querer desenvolver ali um novo ativo? E também qual que é a função disso na estratégia do fundo? Legal. Hoje no TXF11 a gente como eu disse, muito preocupado, né, e trata com muito carinho a questão da renda. Porque o investidor de fundo imobiliário, na sua grande maioria, ele está preocupado com a renda que ele recebe, né, com os dividendos que ele recebe todo mês. Então, por isso, a nossa estratégia aqui hoje de desenvolvimento de novos imóveis é justamente o que a gente faz. A gente espera ter uma demanda de quem vai usar aquele imóvel, né? A gente não sai aqui prospectando terrenos vazios e depois compra o terreno e oferece para as empresas construírem os seus imóveis lá. Não é esse o perfil dos desenvolvimentos que a gente faz aqui, né? Que é o que a gente chama de desenvolvimento especulativo, né? Para a gente aqui, o que a gente tem feito são operações de build-to-suit, né? Que é justamente aquilo que eu comentei. Então, uma grande empresa, vou dar um exemplo aqui da loja da Leroy Merlin em Salvador, que a gente acabou de entregar. Então, a Leroy Merlin nos procurou, disse, ó, eu tenho esse terreno aqui, que eu quero construir a loja desse jeito, um investimento de aproximadamente 100 milhões de reais, e eu topo alugar esse imóvel por 20 anos num contrato atípico, em que a multa é o saldo remanescente. E a gente falou, pô, dentro dessas características, você me paga um aluguel de tanto, que é o cap rate, né, a rentabilidade que eu vou oferir em cima do investimento que a gente fez para desenvolver essa loja. E aí a gente combina esses parâmetros comerciais, se fizer sentido para a gente, fizer sentido para a empresa, a gente fecha isso e aí sim a gente começa o desenvolvimento. Então, antes de começar o desenvolvimento, eu já tenho os termos comerciais do contrato de locação assinado. Eu já aloquei o imóvel antes dele ficar pronto, né? Então, a partir da assinatura do contrato de build-to-suit, que é o contrato de locação, aí sim eu vou comprar o terreno, contratar a construtora, fazer as aprovações na prefeitura, iniciar a obra, né, fazer o investimento para que essa obra aconteça. E aí, quando a loja ficar pronta, eu entrego a loja para o inquilino e ele passa a pagar aluguel para a gente durante todo o contrato, né, que nesse caso lá da Leroy Merlin em Salvador foi de 20 anos. Então, esse é o tipo de desenvolvimento que a gente faz. E a gente faz esse tipo de desenvolvimento, Giovana, justamente porque a gente acredita que nesse modelo é um modelo que a TRX tem muita expertise, a TRX faz projetos de build-to-suit desde 2007, é uma das precursoras aí desse formato, né, de operação imobiliária no Brasil. E a gente acredita que a gente gera valor, né, porque a gente consegue, por envolver um risco maior de desenvolvimento mesmo, né, de construção, de aprovação, enfim, você tem o risco de construir, diferente de quando você está comprando um imóvel pronto, que a empresa já está lá rodando, etc. Você tem um risco maior. Só que a gente consegue mensurar muito bem esse risco, a gente tem um know-how, né, tem uma experiência muito grande em fazer esse tipo de atividade, e com isso a gente consegue diminuir esse risco, mas ao mesmo tempo, como tem um risco maior, a gente consegue ter uma rentabilidade maior. Geralmente o cap rate dessas operações é maior
do que se a gente estivesse comprando um imóvel pronto, né? Então, a gente, com isso, consegue trazer mais retorno para dentro do fundo, consegue construir imóveis mais baratos do que se a gente estivesse comprando imóvel pronto. E aí, muito provavelmente, mais para frente, né, depois de carregar esse imóvel por um tempo, se a gente encontrar uma oportunidade de venda, comprando mais barato, né, gastando menos para desenvolver o imóvel, a gente provavelmente vai ter um lucro maior lá na frente quando a gente possivelmente vender esse imóvel. Então, é por isso que a gente faz essas operações de desenvolvimento, que, de novo, tem uma característica muito própria do fundo, né? A gente não faz desenvolvimento especulativo, a gente sempre faz o desenvolvimento já amarrado, com um contrato de locação com grande prazo e, geralmente, para grandes empresas que tenham a capacidade de honrar esse contrato durante todo o período aí do prazo do contrato, tá? Perfeito. E agora falando um pouquinho sobre geração de renda para os investidores, que foi justamente um ponto que você trouxe ali no começo da conversa. A gente sabe que de 2023, 2022 para 2023, na verdade, o fundo teve um acréscimo de mais de 7,5% no valor dos seus dividendos. E já olhando agora para o primeiro semestre, vocês já divulgaram uma projeção de dividendos na casa ali de 85 centavos a 90 centavos. E eu queria te perguntar, olhando para esse ano, né, olhando para as perspectivas, que é um ponto que eu vou tocar também mais para frente, mas os investidores já podem sonhar com mais uma valorização para o segundo semestre? Como vocês estão analisando esse momento, né, de pagamento de proventos? Assim, é importante destacar que a gente cresceu o dividendo ano passado frente a 2022, que já foi um ano em que a gente tinha crescido quase 20% de dividendos, né, frente a 2021. Então a base era muito forte, mesmo assim a gente conseguiu fazer esse acréscimo aí de distribuição, que a gente entende que é importante, né, no mínimo recompor a inflação, e o que a gente conseguir fazer a mais da inflação ainda melhor. É, assim, e a gente conseguiu fazer isso em um momento que o fundo cresceu, né? O fundo, se for olhar em 2022, a gente tinha, no final de 22, a gente tinha um patrimônio ali na casa dos 900 milhões, e no final do ano passado a gente tinha um patrimônio de 1,7 bi. Então a gente quase dobrou o fundo nesse meio do caminho. Não é algo fácil de se fazer, né? Você crescer o fundo nesse tamanho e ainda assim crescer os dividendos. E a gente conseguiu fazer isso justamente pela implementação da gestão ativa, né? Que a gente tanto bateu aqui, né, do porquê fazer essa gestão ativa. E isso aqui, né, o acréscimo de dividendos é justamente causa da gestão ativa que a gente tem implementado. Então, a gente só conseguiu crescer os dividendos no ano passado, mesmo com o fundo crescendo para o tamanho que o fundo chegou, porque a gente fez algumas vendas, né, de imóveis ao longo do ano, vendas que foram, na nossa visão aqui, muito bem feitas, né, com caps muito baixos, e que gerou essa possibilidade da gente destravar valor, comprar novos imóveis, aumentar a diversificação do fundo e ainda assim distribuir um rendimento maior. Para esse ano, a gente continua na expectativa aqui, lógico, de crescer o dividendo. A gente tem um guidance de distribuição para o primeiro semestre que é entre 85 e 90 centavos por cota, e a gente tem conseguido cumprir esse guidance no teto, né, nos últimos meses. Então, a nossa expectativa aqui é distribuir 90 centavos por cota todos os meses do primeiro semestre. E aí, para o segundo semestre, a gente está trabalhando aqui, a gente tem algumas vendas sendo negociadas e vai depender muito, de novo, da nossa capacidade de implementar uma gestão ativa para que a gente consiga, de novo, né, dado as bases muito fortes dos outros anos, crescer o dividendo do fundo esse ano. É um desafio, porque o fundo está grande, mas ao mesmo tempo a gente enxerga muito valor no portfólio do TXF11. Então a gente acha que tem capacidade sim para que a gente consiga manter o dividendo no patamar alto que ele está e ainda assim, no segundo semestre, buscar um crescimento em relação ao que foi o ano passado. E, Gabriel, você já comentou um pouquinho, né, sobre as perspectivas para agora o pagamento de proventos, mas quem acompanha nossas lives aqui no Funds sabe que sempre no finalzinho, quando a gente está terminando o nosso papo, eu gosto de encerrar falando sobre perspectivas. Então, antes da gente começar a conversar, eu estava lendo o relatório gerencial de vocês de dezembro, e eu vi que vocês falam um pouco sobre o otimismo dos mercados globais para 2024, ressaltam ali em um momento do relatório também a valorização do IFIX no ano passado,
Então, olhando para esse cenário macro e também para tudo que a gente conversou aqui até agora, eu queria que você compartilhasse, comentasse um pouco com a gente as expectativas de vocês em relação ao TRX F11 para esse ano de 2024 e também o que os investidores podem esperar da gestão do fundo esse ano. Claro, bom, a gente tem uma expectativa bastante positiva para o ano, né? A gente está passando por um ciclo de corte da taxa Selic, a gente tem visto que a expectativa de inflação tem se mantido ancorada, né, para o ano. É, e a expectativa, acho que do mercado, o consenso como um todo, é que a taxa Selic vai abaixo de dois dígitos, né? Ou seja, vai ali para casa dos 9, 9,5, tem gente já dizendo 8,5. Eu costumo brincar aqui que a taxa Selic é a criptonita dos fundos imobiliários, né? Quando a Selic está muito alta, e aí não é só para os imobiliários, é para a renda variável de maneira geral, o investidor fica muito confortável ali em receber 1% ao mês, né, sem risco, vamos dizer assim, e não procura, né, não se sente atraído por outro tipo de investimento que envolva um pouco mais de risco. Mas a gente vem batendo na tecla, não é de hoje, que os fundos imobiliários são muito descontados e é exatamente nesses momentos em que a Selic está alta e os fundos estão descontados que você deveria comprar, né? Não à toa, mesmo com o CDI alto do ano passado, o IFIX conseguiu entregar uma rentabilidade melhor, né, do que o CDI, o Ibovespa também, enfim, os índices de renda variável performaram bem no ano passado, justamente por essa expectativa de queda da Selic e de arrefecimento da inflação, que vai permitir a gente ter um juro real mais baixo aí para os próximos anos. Então, a gente acredita que esse é o nosso cenário base, né, para esse ano, e com isso os fundos imobiliários tendem a performar melhor, tanto porque a gente já está há bastante tempo, né, nesse patamar aí de 3.200 pontos, que é o patamar que o IFIX tinha no começo de 2020, ou seja, a gente está falando de 4 anos atrás, em que o IFIX praticamente está de lado, mesmo com a alta do ano passado, né? Enquanto isso, a inflação galopou, né? Se for pegar o INCC, que é o índice de inflação para a construção civil, deve ter se valorizado aí, assim, uns 40%, 50% durante esse período. Ou seja, isso reflete enquanto custo imóvel, para você construir um imóvel do zero, né? Então, os imóveis prontos deveriam minimamente seguir essa correção também, né? Porque fica aquele trade-off, né? Eu vou comprar um imóvel pronto ou vou construir um do zero? Geralmente construir um do zero é mais barato. Só que se você for construir um do zero e for mais caro, você vai optar por comprar um imóvel novo. E aí isso vai valorizar o preço, desculpa, o imóvel antigo. E aí isso vai valorizar o preço do imóvel antigo. Então, a gente acha que os preços dos imóveis nos fundos imobiliários, de maneira geral, sem, né, entrar na característica de cada setor, de maneira geral, ainda estão descontados. Então, muitas das vezes estão abaixo do custo de reposição, ou seja, abaixo do custo de construir aquele mesmo imóvel do zero, o que não faz muito sentido. Então, a gente acha que tem sim um potencial de valorização para o FIX, valorização para os fundos imobiliários de maneira geral, fundo de papel, fundo de tijolo, que deve ter uma compressão, né, de dividend yield, porque você imagina o fundo como o TXF11, que está pagando ali na casa dos 10% ao ano, livre de imposto de renda, de dividend yield, se for comparar com uma Selic que pode chegar a 9, né, 9,5, né, a Selic, né, quando você faz um investimento em CDI, geralmente você é tributado, né, com a tabela lá regressiva da renda fixa. Então, se for comparar os dois, você vai ver que você está recebendo mais dividend yield livre de imposto de renda no fundo imobiliário tijolo, né, com as características que o TXF11 tem, só imóveis locados para grandes empresas, contratos atípicos, de longo prazo, ou seja, uma renda ali bem estabilizada, frente, né, ao CDI que está te pagando, né, sem risco, vamos dizer assim, mas ao mesmo tempo você tem a tributação, enfim. Então as coisas devem caminhar para um cenário positivo esse ano, essa é a nossa expectativa. Lógico, depende muito da conjuntura política, econômica do Brasil e do mundo, né? A gente vai ter um mundo aí cheio de eleições esse ano, um mundo que tem várias guerras acontecendo ao mesmo tempo, né? Então a gente sempre fala nossa expectativa em cima de um cenário base, com as informações que a gente tem para o momento, né? Mas a E gente nunca olhando os sabe últimos anos, é o que cada vai vez mais acontecer. difícil prever, né, o que vai acontecer. É,
Não, sem dúvida. Você olha o Focus, né, que é o relatório do Banco Central com as expectativas do analista, a gente faz esse trabalho, né, todo final de ano, nos nossos relatórios de dezembro, a gente compara o que o Focus tinha em janeiro frente ao que realmente aconteceu, e você vê que é muito difícil de prever. Na verdade, todo mundo erra tudo, né, mas, enfim, a gente tem mais ou menos um norte do que está acontecendo e com isso a gente tem essa expectativa positiva. E a gente acha que para o TXF11, enfim, o TXF11 está embarcado nesse contexto. O TXF11, diferentemente do IFIX, né, como eu disse, está de lado aí desde 2020. O fundo tem uma rentabilidade desde 2020 de superior a 50%, né? Então, uma rentabilidade bem expressiva, se for comparar com os outros fundos, né? Com os fundos imobiliários de maneira geral. Mas a gente ainda assim acredita que o fundo está defasado, que o valor patrimonial do fundo está defasado. A gente, por estar construindo novas lojas, a gente sabe muito bem quanto custa o tijolo, né? Para você construir uma loja do zero. E a gente vê os nossos imóveis com um preço abaixo do que a gente está sendo marcado na carteira do fundo, abaixo do que a gente está construindo esses imóveis novos. Então, com isso, a gente tem sim uma excelente expectativa aí para o fundo também em 2024. Maravilha. Gabriel, infelizmente o nosso papo chegou ao fim. Eu sei que tem muita coisa ainda que a gente pode explorar, mas o nosso tempo aqui é curto, eu sempre falo, passa muito rápido, então já deixo o convite também para um novo bate-papo, uma nova live, porque ainda tem muita coisa para a gente conversar. Quero te agradecer pela participação e deixar um espaço aqui agora para que você possa mandar algum recado para o nosso público ou até explicar também para os nossos espectadores como eles podem fazer para conhecer mais sobre o trabalho de vocês, sobre a TRX em geral. Claro, sou eu que agradeço de novo o convite aqui, Giovana. Fico 100% à disposição de quando vocês quiserem conversar de novo. Convidando o pessoal aqui para conhecer mais sobre a TRX, a gente tem o site da TRX, trx.com.br. Tem o site do fundo, trxf11.com.br. Nos dois sites você tem lá um espaço de contato em que você manda uma pergunta e cai aqui na nossa caixa de RI, tanto no da TRX quanto no TRXF11. Além disso, a gente tem as nossas. Desculpa. A gente tem também as nossas redes sociais, que são bastante ativas. Então, nosso Instagram, nosso LinkedIn, é só procurar @TRX Investimentos. E também a gente tem um canal no YouTube e no Spotify, em que a gente disponibiliza lá algumas informações, né? Então, informações de mercado e também a gente faz um webcast, né, mensal, comentando sobre o relatório gerencial do fundo todo mês. Fica disponível tanto no YouTube quanto no Spotify. Então é só procurar nos dois canais também, TRX Investimentos, que você vai encontrar lá os nossos conteúdos, tá bom? Obrigado de novo pelo espaço, Giovanni. Fico à disposição quando vocês quiserem nos chamar novamente. Maravilha, eu que agradeço e também quero agradecer a você que chegou aqui até o final dessa live, que mais uma vez nos acompanhou aqui no Funds Explorer. E como sempre, como eu falei no começo, quero pedir que caso você ainda não seja inscrito no canal, se inscreva, porque isso é muito importante pra gente, para ver que vocês estão acompanhando. Compartilhe esse vídeo com alguém que também pode gostar, alguém que está chegando às vezes no mercado de fundos agora. E comente aqui embaixo quais são os próximos assuntos que vocês querem ver aqui, porque a gente está sempre de olho nos comentários, sempre interagindo aqui com vocês, para sempre trazer o melhor conteúdo mais personalizado possível. Então, vejo vocês na semana que vem. Tchau, tchau!